Eu lembro de ir para a videolocadora com 8 anos e já ser uma coisa muito transformadora para mim, porque eu não tinha acesso para ir ao cinema sozinho, porque era muito cedo, então ir à locadora de vídeo era um grande atalho para eu poder acessar filmes, né? Eu gostava disso, de pegar nas fitas, de assistir, de levar para casa e descobrir. Eu não sabia o que eram essas coisas, eu descobri depois de ver. Então, ao longo dos anos, eu fui percebendo que não só ela me proporcionava acesso aos filmes, mas principalmente eu tinha a chance de ir para um lugar, sair da minha casa, né? Eu passava as minhas tardes, porque eu era uma criança nerd, né? Eu saí, nos anos 80 eu saía de casa e tinha que ficar em algum lugar, então eu ia para a locadora para passar as minhas tardes lá. Sim, o cenário das videolocadoras, ainda as que eu alugava, ainda existiam. A Top Cine ainda estava em Perdizes, a 2001 Vídeo da Avenida Paulista ainda estava lá, de Pinheiros também, mas já tinha reduzido muito o número de videolocadoras que tinham assim em São Paulo. Ia notando que sempre tinha uma fechando em um lugar, fechando em outro. Em 2014 eu estava já tomado por isso, porque eu já não aguentava mais ver as locadoras fechando, as grandes redes, as últimas já estavam indo embora. Eu falei, eu não vou esperar isso acontecer, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa. E eu sempre achei que o meu trabalho como realizador, e principalmente quando a gente tem uma câmera na mão, é a gente capturar o momento, fechar o momento, pegar a coisa acontecendo. E isso era uma coisa que estava muito ao meu alcance, então eu só liguei as câmeras, né? Aí eu lembro muito desse encontro. A gente se encontrou ali na Vila Buarque, que também tinha a Cinemagia, e aí a gente foi pro Sesc, tomou um café e bateu um papo. E aí ele, né, passou esse convite pra gente, da Tubaína Filmes, para fazer parte, ser parceiro nessa produção, pra gente entrevistar algumas pessoas, ver um pouco da história, pra gente registrar isso em vídeo, a história das videolocadoras. O Alan falou sobre o projeto do documentário, era um sonho que ele tinha de entrar nas engrenagens e contar a história das videolocadoras. E eu fiquei fascinado, porque eu sempre fui a videolocadoras, eu sempre alugava muito, eu coleciono, então eu fiquei bastante interessado na ideia do projeto e justamente fazer parte dele. A Lumolab já tinha uma parceria com a Tubaína Filmes e nesse momento eu entrei para fazer a captação de áudio, som direto. Então foi uma experiência interessante, diferente. Eu tinha certeza do que eu não queria fazer, e o que eu não queria fazer era dar uma abordagem trágica para esse assunto. Eu queria fazer uma homenagem para essas pessoas, né? Um tratamento de carinho mesmo, que pudesse deixá-los felizes, como se é uma sensação de que você está fechando um ciclo, e quando a gente fecha ciclos, a gente olha para trás e guarda o que é bom, né? A gente vê o que não deu certo, vê o que deu certo, mas a gente leva o que foi bom. E aí eu tinha essa percepção de que essas pessoas não conseguiram levar embora o que foi bom, porque não restou nada. Quando nós começamos as pesquisas do Cinemagia, a gente só encontrou escombros, né? Então é muito legal hoje saber que essas pessoas, esses donos de videolocadora, têm o Cinemagia
para lembrar disso, né? Eu já até li um artigo falando sobre isso, que é um troféu das locadoras, né? Dos donos das locadoras, que é como se eles tivessem alcançado alguma grande realização. E eu adorei isso, acho que isso é na verdade, um grande elogio para o filme, mas eu vejo que isso se concretizou. Eu sempre quis, desde o começo, sempre pensei por um título que fosse, como se trata de uma homenagem para as locadoras, eu sempre achei que o nome do filme tinha que ser o nome de uma videolocadora, né? E essa questão da magia, ela sempre esteve muito presente desde o começo das gravações, né? Eu acabei dando o nome de magia, chamando isso de magia, né? Essa onda de nostalgia, essa onda de saudade, sadia, né? Eu chamava de magia porque era uma coisa mágica, né? A primeira gravação que a gente teve foi com uma videolocadora que se chama Cine Magia, né? Então, assim, estava tudo pronto. É aquela sensação de que você está no lugar certo, na hora certa, você só precisa fazer, né? Não tinha ninguém fazendo isso, né? As dicas estavam todas lá na mesa, né? Só precisava pegar e fazer. Eu queria que fosse o nome de uma videolocadora e também queria que trabalhasse com esse tema mágico, porque é isso que faz com que as pessoas se sintam parte do tema, né? Eu conheci o Guilherme no meio do processo, achei legal trazê-lo para o filme, porque ele é um cara que coleciona filme e teve muitas relações de contato com o locador, então ele sabe o que eu estava falando, o que eu queria fazer. E aí a gente viveu um looping de gravações, que eu sempre lembro assim, maravilhoso, de cada uma fazer a gente ir mais e mais e mais e mais, e era sempre um mergulho muito forte, a gente sempre ia lá fundo, muito fundo, até que chegava num ponto que a gente achava que estava fundo o suficiente. Mas aí a gente olhava um pouquinho mais, aí tinha mais um pouquinho para ir. Não, mas aí agora acabou. Aí dali a pouco tinha mais um pouquinho, e nisso a gente foi parar em 55 gravações, né? Eu assistia praticamente quase todos os filmes antes de comprar. Então você acaba... Aí começa a misturar um pouco o que é hobby, por isso que o nome Hobby Vídeo, inicialmente, que era um hobby para mim. O hobby, assistir filme, não o negócio. O negócio nunca foi hobby, o negócio sempre foi um negócio, sério. Mas o vídeo para mim era hobby antes de entrar de ter um negócio. Na verdade, eu já sabia que o projeto ia ser um registro muito importante. Então, eu não teve nenhum momento que eu falei assim, eu não acredito no projeto, eu não acredito que ele não vai sair, que ele vai ficar engavetado, que nada vai rolar. Desde o começo eu já sabia que o projeto era um projeto firme. Eu acredito que o que eu não imaginava é que nós alcançaríamos as pessoas que a gente acabou alcançando, né? Então, eu nunca desacreditei no projeto, eu sempre acreditei. Agora, conforme o tempo foi passando, eu só vi que o projeto ia crescendo cada vez mais. As pessoas que foram agregando ele, cada um era como se fosse um tijolo, levantando um prédio. A grande paixão que eu tenho pelo cinema, pelos filmes, pela mídia física, por tudo isso, eu tentei de alguma maneira reverter no meu processo do trabalho. Então, cada gravação, cada momento que eu estava ajudando na produção, era um momento em que eu falava, poxa, isso tá valendo a pena por tudo que eles fizeram, né? A gente lembra de histórias daquela gravação, eu gosto muito de ver o que tá por trás daquilo, né? O como foi difícil chegar naquele entrevistado, e o que aconteceu na gravação, os erros de gravação, as brincadeiras. E eu acho que é isso que fica, mas essa áurea de magia mesmo, de cinefilia, de amizade. 2 momentos que eu gostei bastante na produção do documentário, nas gravações, que foi conhecer a Sônia da 2001 Vídeo, porque ela tinha um império muito grande. Então, conhecer aquela pessoa que desenvolveu toda a ideia ainda nos anos 80, que foi passando, né, décadas ainda e conseguiu ficar grande parte do tempo, né, no mercado. Agora, uma das gravações que eu gostei mais foi com a Dorani da Top Cine, porque era a locadora de relação, né? Então era a locadora que eu sempre estava lá, conhecer a história dela, ainda no momento que ela já estava fechando a locadora. Então foi uma gravação que eu me emocionei bastante. Gravar com o Neto na Virão 42, dentro da locadora que já não existia já faz um tempo, já o prédio, o terreno já tinha sido vendido, e com todos os signos,
E o cara, o Neto morava em cima da locadora, toda a história que ele tem, toda aquela aura de locadora, aquilo foi de arrepiar, assim, foi uma coisa muito louca. É uma das gravações que eu mais me emociono, assim. Algumas gravações, algumas locadoras foram bem mais emocionantes, que nem chegou um momento que a gente entrevistou a Roma Video em Guarulhos, que tipo, eu falei, gente, que eu lembrei que era a locadora que minha mãe me levava para alugar os filmes da Disney, assim. Ficava assistindo Aladdin, Pequena Sereia 1000 vezes, assim, não rebobinava a fita, esquecia, pagava multa, aquela coisa, aquela lembrança gostosa, assim. Aí, tipo, eu conhecia o cara, aí, tipo, eu falar pra ele, falei, nossa, eu ia muito criancinha na sua locadora, e ele ficar emocionado, eu percebi que ele ficou emocionado por falar isso. Em que momento que eu perdi isso, sabe? Que eu lembro que eu ia... caçava os filmes da locadora, eu fazia questão, eu ia no Sebos, no centro de São Paulo, caçar tal filme que eu não achava de jeito nenhum, que eu quero ter aquele filme pra mim. E conhecer um cara como Charada, né? Eu falo, esse cara tem que crescer no filme, assim. Ele cresce porque ele rouba a cena, é um monstro, assim, é uma persona que é só ele, que é Zona Leste, é Fundão, é Corinthians, ele é um cara muito especial, assim. Dona Mirtz e Sr. Ricardo Laguzzi, que são hoje depoentes do filme, né, mas que eles eram donos de uma videolocadora, a Firefox, e eles fecharam a locadora, venderam, mas se recusaram a entregar os filmes para, enfim, se desfazer dos filmes em VHS. E eles guardaram em casa mais de 15 mil títulos, né? E aí eu fui até a casa dela, eu não tinha a menor consciência disso, quando eu cheguei lá que eu vi esses filmes, eu tive uma sensação estrondosa, assim, de mergulho, porque veio uma onda muito forte de cheiros e de contato com os filmes e que me fez chorar na hora, assim. Na hora foi muito forte. É uma coisa que eu vivi sozinho. Antes de entrar na sala, ela acendeu a luz e a primeira imagem que eu tive foi essa imagem das prateleiras de ferro e das fitas, e o cheiro muito forte. Tanto é que no filme, isso foi tão forte para mim que eu fiz isso acontecer, eu reproduzi isso no filme. Tem um take da abertura do bloco da Dona Mirtz e do Seu Ricardo, é exatamente isso, é um black, e aí abre-se a imagem de todos esses filmes lá escondidos e tal. Mas acho que o mergulho que mais me emocionou foi o mergulho da Omnivideo, que foi o último, que é o que eu mais queria ter e a gente menos teve a chance de ter, porque foi o mais difícil de achar. Eu me lembro de conseguir achar recortes, dicas em pesquisas que eu fazia com o Guilherme nas ruas, em sebos, e que nada trazia o suficiente da Omni para a gente entender o que tinha acontecido com eles. Até que a gente achou a Cidinha, né? E aí ela veio com uma pasta. Quando o Gaba faleceu, ela pegou uma pasta na casa dele, e aí ela trouxe essa pasta na gravação, ela não me conhecia, ela deu a pasta na minha mão e falou, Tó, agora você tem a responsabilidade de fazer isso acontecer. E aí o Alan dirigia, e aí tinha 2 câmeras, aí tinha o Gui, e aí no processo a gente vai tomando conta, e aí eu coloquei o meu olhar, mas o mais bacana mesmo foi a síntese da equipe e tudo que a gente construiu junto, assim, que era de tipo, quando um não pode, o outro fazia, a gente era a guerrilha mesmo, assim. Teve momentos em gravações em que eu fui câmera, direção, roteiro e áudio. Eu cheguei a fazer gravação sozinho, porque as equipes, cada um estava num lado, então foram muitas dificuldades. E assim, para parar um projeto desse era muito fácil, porque era o dinheiro que você colocava do bolso, não tinha nenhuma garantia de qualquer sucesso ou de alguma garantia de realização, então sempre foi muito fácil desistir. Tava também numa fase de crescimento também da Tubaína produtora, assim, né? E que casou com o mesmo tempo do crescimento do documentário, assim, que é uma coisa que infelizmente a gente ficou num momento chato que, sendo microprodutora, sem ter muita estrutura, a gente acabou tendo essa ruptura, assim, a gente se afastou numa fase importante que foi a pós-produção, né, do Cinemagia, que o Alan, com a Lubom Lab e com o Gui também, eles pegaram intensamente essa parte. E a gente não conseguiu abraçar isso de uma maneira que o projeto conseguisse seguir adiante. Eu acho que a grande coisa
foi que a saída da Tubaína também fez com que o projeto ficasse talvez não mais leve, mas é que ele conseguiu ir pra frente, assim. Eu acho que eu só consegui entender isso depois que eu saí da piscina e vi de fora o quão grande é esse projeto e o quão bonito ele é, assim. Depois desse momento de ruptura entre a Tubaína e a Lumolab, ainda rolou algumas gravações e o Alan conseguiu encontrar a Cidinha, ex-esposa do Gaba. Então a gente ainda descobriu muita coisa sobre ele que a gente não tinha, né, noção. A gente conheceu a Omni melhor, que foi a primeira locadora de São Paulo. Então ele mergulhou de cabeça na edição, no processo, em continuar encontrando os depoentes, porque ainda assim, mesmo tendo esse momento de cada um meio que para o seu lado, o Alan não deixou o projeto morrer, ele continuou até o final. Ele acreditava e acredita muito no processo do Cinemagia, então ele foi até o final. Vamos lá, atenção, vai um pouquinho mais para trás, aí. Eu queria agradecer ao Ari, ao Fernando, ao Roberto, por toda essa lembrança que eu vou ter para sempre, vou carregar aqui. E que isso daqui foi uma grande lembrança que eu tenho, de carinho, de quando eu tava triste eu podia vir aqui alugar um filme pra rir, me divertir. E eu queria deixar essa mensagem pra todo mundo. E pra quem não pôde vir na locadora, uma pena que vocês nunca vão poder ter o que eu tive. Mary. Uma das coisas que eu tive a certeza que o projeto precisava era que a gente conseguisse fechar um produto que falasse diretamente para as novas gerações. Eu entendi que, por conta do volume de coisas, né, de temas do Cinemagia, de subtemas, de assuntos do Cinemagia, que a gente precisava fazer uma montagem, uma condução que fosse extremamente didática, né, que fosse mastigada e muito fragmentada, porque através desses cortes, né, dessa evolução de muitas imagens juntas em ordem, não deixaria as pessoas cansadas, né? Essa nova geração não se desinteressaria do processo, porque seria fácil deles entenderem, e ao mesmo tempo, ao passar dos anos, eles iam começar a chegar perto dos anos da época deles, né? Então, certamente, mais do meio do filme para o fim, eles iam começar a se ver na história. E por abordar, são 40 anos do mercado de home video sintetizados em 1h40. Então, é muita história mesmo, e se a gente não trabalhasse com a linha cronológica, o filme certamente ficaria um recorte de muitas informações sem amarração, né? E eu tenho uma linguagem muito de clipe e do não linear que a gente... o olhar diferente era muito bom também, por causa que ele me mostrava uma outra coisa. E eu falava, não, Alan, mas isso, vamos tentar não capitular o filme. E ele falava, não, eu quero contar uma história muito do 0 ao 100, eu não quero deixar todo mundo perdido, assim. E eu vendo o filme montado, o filme tinha que ser aquilo. Foi o maior desafio que eu já tive em montagem na minha carreira de montador, né, porque são mais de 200 horas de material bruto e 200 horas de cada uma das câmeras, né? Então é um log muito louco para tirar de cada um, enfim, muito trabalho. Eu resolvi montar um livro, né, meu, de 40 anos, onde cada um dos anos, a metodologia que eu usei foi, né, eu abri um livro meu onde cada página era um ano. E aí através das pesquisas, eu coloquei os fatos e os itens mais importantes. E aí o mais difícil foi associar pessoas, né, que são 80 depoentes do filme, pessoas a eventos, né, e aí o assunto passa pelas pessoas, né, e às vezes as pessoas voltam a falar, só que já num outro assunto. Eu sabia que era um grande quebra-cabeça, cada um tinha a sua história, cada um contava, só que algumas informações, às vezes, ou não batiam, ou eu não imaginava na minha cabeça como que elas iam se encaixar e como isso ia ser colocado na tela.
pouco do processo, né? Então, ele começou a partir do nome mesmo, do nome do filme, do Cine Magia, né? Tentar entender o que era cine e o que era magia. E também começou com uma pesquisa visual muito grande de imagens desse universo da locadora. Então, eu pesquisei um monte de fitas de capa dos filmes, uma pesquisa gigantesca de capa de filme, da lombada dos filmes, das fitas VHS, onde você colocava os adesivos e escrevia, né? Fachada de locadora, interior de locadora, os logos de locadoras, né? Foi uma pesquisa visual gigantesca, assim, com pastas e mais pastas de imagem. E depois isso se transformou, e a gente chama de direção de arte, porque isso se transformou numa série de outras coisas que foram sendo feitas por mim para o filme, do tipo os nomes das pessoas entrevistadas, né? Como eles iam entrar na tela, os créditos, animações de blocos do filme, né? A abertura, o material de arquivo, tinha muito material de arquivo que o Alan conseguiu pesquisar, né? Então jornais, capas de filmes, notícias, revistas, fotografias da época, e todo esse material foi pensado como que ele ia ser apresentado visualmente, né? No filme. O Alan, ele tinha um desejo de fazer uma animação mesmo na abertura. Ele queria transformar a abertura do filme numa espécie de um resumo do que era ir na locadora, né? E ao longo do tempo. Daí o próximo passo da direção de arte foi criar essa narrativa mesmo da abertura, né? Qual que era a história que a gente ia contar? Daí até a gente teve várias ideias e dimensões diferentes, né, de histórias, até que a gente chegou nessa narrativa relativamente curta, que é de um momento que um garoto, né, duas pessoas vão a uma locadora e tem as fichas T, então ele aluga filme pela ficha T, leva uma fita para casa, né, ele troca a fita T pela fita, daí depois ele tem a experiência de assistir o filme em casa, daí a gente tem um momento DVD, que ele chega na locadora e vê aquelas prateleiras cheias de DVD, e daí o momento do DVD foi um momento que tinha muitas cópias dos filmes, né? Você chegava na locadora, tinha, sei lá, 15 cópias do mesmo filme. As capas dos filmes que a gente fez foi um processo à parte. Eu e o Daniel trabalhamos em conjunto, porque ele fez uma seleção de filmes clássicos e a gente queria fazer uma coisa que tivesse dentro da direção de arte e ainda tivesse essa cara da direção toda. Então a gente produziu os desenhos todos e depois no 3D eu peguei esse conjunto de capas e espalhei ali nas prateleiras para tentar emular aquela sensação de estar dentro de uma videolocadora, com as capas, com os filmes todos aparentes lá para você olhar, para você escolher. E depois disso o Daniel me falou que ele queria aquele mergulho nos filmes flutuando, como se fosse uma sensação de você realmente estar imerso na locadora. A parte da trilha sempre é importante para qualquer animação, então sempre é uma preocupação, mas o 3D ele tem umas peculiaridades que dificultam um pouquinho de fazer as coisas no ritmo certo da trilha, então teve essa dificuldade, mas foi um cuidado que a gente teve, porque esse sync com o áudio é algo extremamente importante para qualquer direção de arte animada, qualquer design de movimento. Quando eu encontrei o Alan, a gente finalmente começou a falar sobre o que seria a estética e o papel narrativo da música no filme. Imediatamente a gente começou a levantar ideias e pesquisas que tinham muito a ver com a época, né, que surgiu, né? A história das videolocadoras, na minha cabeça, pelo menos, passava dos anos 70 até o começo dos anos 2000 e tudo mais, e a música dos anos 80 e dos anos 90 é o que estava mais vigente na minha cabeça, que foi a época que nós vivemos e nós nos relacionamos com a nossa... Enfim, a época que a gente teve vivência de entrar e sair de videolocador e tudo mais. Tem um terceiro sintetizador que é esse aqui, sem os outros dois, que é
só esse, que tem uma sonoridade mais de pad, né, de sintetizador de... Que é maravilhoso esse. Aí somado com os outros dois, né, e aí a batida. O centro dos instrumentos são os sintetizadores e, paralelamente, eu usei algumas outras coisas para somar esses timbres que fossem um pouco diferentes. Então, eu usei muito timbres de cordas, né, que são simulações de cordas, que no caso do Cinemagia, até algumas vezes usei esses timbres de cordas que pareciam mais fake mesmo, para lembrar aquele timbre dos anos 80, dos anos 70, que mais cafona, que na verdade pra gente não é mais cafona, que é uma coisa que está super em voga hoje em dia. E fora isso, eu usei o piano naquela música mais emotiva e tudo mais, mas eu usei teve um momento que eu gravei um instrumento orgânico, assim, que eu me lembro. Eu acho que tem um track que eu gravei violão e, se não me engano, eu cheguei até a gravar um cavaquinho dobrando com esse violão para criar uma cama. Tem um tipo de cama que eu faço muito com violão, enfim, que é o meu instrumento nativo, né, meu instrumento de origem, que é para criar sobreposições de cordas, né, de violão com cavaquinho, às vezes uso o ukulele. Isso cria-se uma cama um emaranhado de notas assim, dedilhadas, que eu acho muito bonito. Tem muito a ver com a influência de Gustavo Santaolalla, que é um compositor que eu gosto demais também, um cara que veio da música popular como eu, assim. E eu achei que em uma track do Cinemagia cabia, mas tá discreto, não tá... Ainda assim, o sintetizador é o ator principal. Eu acho que talvez por a gente estar lidando com esse universo mais eletrônico, mais de sintetizadores e tudo mais, é difícil, né? Parece que às vezes tem uma frieza mais na música eletrônica, né? Que a gente sente falta de coisas orgânicas às vezes, né? E eu acho que era isso que estava faltando no filme. Uma música, um tema um pouco mais... que tocasse mais as pessoas, um pouco mais, né, mais emotivo, mais emocionante. E aí o Alan deu a ideia do piano e tudo mais, eu fui fuçar e eu acho que no final das contas a trilha ela entra mais orgânica, com piano, aí entra umas cordas e depois eu misturo com a parte eletrônica para amarrar o filme. Acho que isso deu certo, né? Essa é a base da harmonia. Conforme a gente começou a gravar, eu fui percebendo que era nítido, assim, que muitos depoentes estavam melindrados com o assunto e com a ideia de participar de um documentário, né? Então muita gente não quis participar. Mas o que aconteceu com esses donos de videolocadora foi muito triste, porque a mídia, a imprensa e muitos veículos sempre abordou esse tema como uma tragédia por conta da chegada da internet, né? A revolução da internet e o VOD, né? O streaming. Então eu entendo que eles se retraíram, né? Que ficaram escondidos, porque além do fato de eles não terem essa sensação de troféu, eles também tinham na imprensa, em todos os lugares, essa visão trágica, né? Então eu entendia o não querer participar, mas eu não aceitava, né?
E aí, aos poucos, eu fui convencendo essas pessoas, fui ficando mais próximo delas para entender o não e sempre mostrando que o que a gente ia fazer era uma celebração. Então, uma das garantias que eu resolvi oferecer para essas pessoas era que o filme passasse por elas primeiro, né? Que elas pudessem assistir o filme primeiro e reconhecer, e se ver na tela para entender a abordagem que a gente ia fazer, e aí sim. Só que, conforme o tempo foi passando, eles foram entendendo que eu não era essa pessoa, né? Que ia abordar tragicamente o assunto, e aí já tinham me deixado fazer meu trabalho, porém eu já tinha combinado com essas pessoas essa sessão. E eu sempre tive também muita vontade de assistir o reencontro dessas pessoas. Eu sempre achei que isso seria parte do processo do Cinemagia. A sensação que eu tinha era que eu estava com um desfibrilador assim, colocando nas pessoas para elas reanimarem. E aí colocá-las juntas seria também fazê-las entender que elas estavam vivas ainda assim, e que esse assunto ainda assim estava vivo também, e eles todos estavam ganhando um prêmio que era o filme no cinema. E aí a gente marcou uma data, e foi uma sessão fechada. Eu me lembro de combinar isso com a Tubaína, a gente sentou para conversar, e eu olhava para a cara do João, da Jéssica e do Guilherme, eles estavam pasmos comigo, falando, o que você quer fazer? Para que isso? Não precisa disso. E aí tinha uma ideia de fazer um cartão, eu queria dar para as pessoas um convite, que era um VHS e tal, mas era tudo um desenho de uma ideia, e era um absurdo. E aí foi, e aí a gente deu um jeito, e a gente fez acontecer e estava lá. E aí chegou num ponto que essa exibição aconteceu, a gente fechou uma parceria com Belas Artes, com Caixa Belas Artes, e a gente fechou uma sala deles, e aí a exibição aconteceu. Então foi um grande reencontro do mercado de home video, muitas pessoas que não se viam há anos. Eu acho que ao assistir o Cinemagia, né, a principal elemento que para mim, que eu saí do filme, foi com um conhecimento, uma percepção do material humano que existia por trás das locadoras, né? Porque a gente tinha, né, uma relação com a locadora tão de nós e os filmes e os atendentes, né? Mas, por trás de tudo isso, tinham pessoas que pensaram esse negócio, que pensaram esse formato, que estavam lá, e é legal o filme ter resgatado essas pessoas, no sentido não de salvá-las, mas de mostrar esse material humano, né? De mostrar, olha, esse mercado foi feito por pessoas, obviamente, né? Uma coisa óbvia, mas que a gente não se dá conta. Olha, assistir o filme lá na estreia foi muito legal, porque que nem o Daniel, eu só vi mais a parte de animação mesmo, não vi muita coisa do que foi captado antes do filme. Então foi muito interessante para descobrir um pouco da história, eu não fazia ideia de como tinha começado, de quão relativamente recente tinha sido. Foi muito interessante como tudo, e foi muito legal ver o meu trabalho na tela do cinema, assim, porque não é um negócio que é usual, apesar de eu trabalhar com vídeo para eventos, esse tipo de coisa, ainda foi um sentimento especial, assim. Sim, eu tava com uma expectativa positiva, mas foi acima do que eu tava esperando, assim. Muito acima, foi ótimo. E eu fiquei feliz pra caramba, nossa, foi demais. Mas eu saí do cinema pensando, foi exatamente o que eu falei pro Alan quando eu vi o filme, né? Eu acho que era um filme urgente e necessário e tinha que ser feito. E que bom que ele fez da maneira que foi feito, porque ficou excelente. Eu acho o filme incrível. Teve a relação gostosa da equipe, mas quando vai pra fora e vê a dimensão, não só tipo, a emoção de ver o que você produziu na telona do cinema, mas tipo, todo mundo falando e todo mundo, nossa, me emocionei tal parte. Mas ele como obra, e nossa obra de participante e idealizador e junto, caiu a ficha quando a gente assiste ele no cinema, assim, e vê as pessoas saindo chorando.
ver uma sala de Cine Sesc lotada e ver a troca de VHS no mesmo momento que a gente vai falar desse tema. E aí me lembro, inclusive, de momentos antes da sessão, encontrar com o Guilherme na cabine de projeção. A gente assistia como duas crianças, assim, pelo visor da cabine da projeção, a chegada dos depoentes, a gente comentando como que estava cada um, a emoção que era tudo aquilo, o abraço que a gente se deu de felicidade por estar vivendo tudo aquilo, foi uma magia sem precedentes, assim. Eu até agora, tanto com todo mundo da equipe, a gente não consegue acreditar que a gente foi tão longe com o filme. E é mais uma vez uma certeza de que isso precisava acontecer, né? Senão a gente não teria chegado tão longe, né? A gente só foi porque tinha um caminho para ir, né? Acho que o que mais vem me realizando, né, do processo de Cinemagia é vê-lo no público, né, vê-lo nas grandes plateias, né, vê-lo no cinema é realmente a realização das realizações, foi uma força-tarefa, a gente recebeu muito não de distribuidora, não por conta da qualidade do filme, todo mundo falou muito bem, mas o que a gente mais ouvia era que o filme era nichado, que não ia vender, que as pessoas não iam querer vê-lo, porque as pessoas só querem saber do Netflix hoje, o que é real, o que é verdade, porém não sabíamos se venderia ou não, e aí a realidade foi outra. Quando a gente conseguiu achar uma brecha no Belas Artes, muita gente foi para o cinema, a gente teve 2 semanas em cartaz, um filme independente, e aí não desisti, né? Achei que tinha que continuar nesse processo, e aí acabou chegando no VLD, de tanta divulgação que eu fiz, que a gente fez com Cinemagia, a gente despertou o interesse da O2, a maior produtora de cinema do Brasil. Eles têm uma célula dentro da O2, que é a O2 Play, e eles se interessaram no filme, quiseram levar o filme para o VOD, para o Video On Demand, né, para o streaming. E é muito legal, porque assim como nós fizemos a magia ser ressuscitada de uma certa forma e também ser compartilhada, a gente compartilhou isso com o mundo, né? A gente replicou, eles são replicadores enquanto distribuidora, né? Digital, eles são replicadores dessa magia agora para as telas, para as multitelas, né? Para a TV, para o celular, para o tablet. Então o Cinemagia, ou seja, a videolocadora, que de uma certa forma sofreu uma rasteira da internet do VOD, né? Ela hoje está no VOD, ela está se colocando, para mim é uma grande provocação, assim, é quase como, eu abro um sorriso para isso, porque aí o filme chega em muitas outras pessoas e muito mais gente, né? E aí também fomos agraciados com o DVD, né? A gente tem ainda o ciclo fechado de distribuição, partiu do zero e chega até o DVD, né? Passou pelo cinema, VLD, DVD, TV por assinatura que vai chegar daqui a pouco e depois o DVD que vocês estão vendo aí hoje, aqui, né? Então é assim, não veria o Cinemagia atualmente sem ele passar por todas essas instâncias, porque seria o protocolo de que ele é um produto, falando do produto, né, falando do meio, e é uma felicidade ver isso acontecendo, fico muito contente, é uma realização pessoal maravilhosa, imensa, e acho que uma inspiração para muita gente, uma inspiração para muitos realizadores, inclusive gente grande, né, de que tem muito assunto por aí perdido precisando ser contado. E eu acho que agora vai ser... Eu, de uma maneira ou de outra, estava esperando esse momento também. Eu acho que essa vida que vai acontecer agora é importantíssima. Seja lá onde ele for, que plataformas forem ser lançadas, é um momento que eu acho que tem super a ver com o filme. Não sei porquê. Eu achei o momento do cinema primordial muito pra gente, mas pra ele mesmo, o filme em si, a vida dele, eu acho que esse momento agora é importante. Ele vai viver a vida dele agora, né? Tem uma coisa muito legal também de ser dita, assim, sobre esse processo de lançamento do DVD, né, que a gente está aqui falando sobre isso. Estou extremamente contente de saber que podemos contar também com a participação da Versátil Home Video enquanto lançamento do DVD, né, levando o Cinemagia para as lojas, né, para as gôndolas, e também o selo da Versátil, a curadoria da Versátil, do Oceano Vieira, do Fernando, do Daniel também, do Rafael. São pessoas, é uma equipe que ficou
muito próxima da gente durante as gravações. Eu sou muito grato pela ajuda deles, em especial do Daniel, que sempre foi muito solícito com a gente. Muito obrigado, aproveito para agradecer a todo mundo, né? Versátil, Inova. Obrigado a todos, estamos muito felizes. Sem todas essas ajudas, a gente não teria conseguido fazer nenhum movimento, né, de produção do Cinemagia que envolvesse lançamento. Muito obrigado. Olha, eu acho que se a pessoa ela tem vontade, se ela tem um sonho, se ela tem principalmente a força de vontade, ela vai atrás de qualquer coisa. Então ela não vai desistir nunca de um sonho, de um projeto, de uma ideia. Então eu acho que isso é muito importante. Corre atrás e bola para frente sempre, porque um dia a coisa acaba saindo.